Agora está gravando. Boa noite, vamos lá. Dando continuidade na disciplina, hoje a gente vai falar um pouco sobre ciclos das atividades logísticas, tá? Eu já postei o material para vocês lá na plataforma e também coloquei um outro pratique, que é uma outra pergunta que vocês vão estar respondendo. Se atentem ao prazo, tá? Eu tinha colocado a data errada e fechou antes da hora a última atividade. Então, deixei reabrir hoje e coloquei para vocês fazerem até amanhã. Tá? Então, quem não fez, dá tempo de correr lá e fazer. Vamos aqui, deixa eu abrir. Todo mundo aí conseguindo ver? Pessoal, porventura caia, a gente faz igual a gente fez da última vez, tá? Acho que não foi com a turma de vocês, mas se caso cair, com 40 minutos só a nossa conexão cai, aí a gente volta, clica no mesmo link, em questão de 3, 4 minutinhos, eu consigo entrar novamente, beleza? Então, caso caia, a gente entra novamente no mesmo link. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa parte de integração das operações logísticas e também sobre o ciclo de atividades logísticas. Basicamente, o ciclo de atividades logísticas se divide entre atividades primárias e atividades secundárias. Pessoal, desliguem o microfone, por favor. Quando a gente traz esse conceito de atividade de logística integrada, né, tá trabalhando dentro do conceito onde todas as áreas, sejam elas primárias e secundárias, estejam diretamente integradas. Quando a gente tem aí três áreas básicas ou atividades primárias, que são distribuição física, o apoio à manufatura e os suprimentos, né? E juntos eles vão se formar. Só entrega, eu estou marcando rigorosamente sem poder falar comigo. Pessoal, por favor, desliga o microfone. Já é 3 meses que eu marco isso. Deixa eu forçar então. Vamos lá, dando continuidade. Então, ela se divide praticamente em três funções que junta a gente estuda aí então o fluxo de materiais, né, que seria a distribuição física, o apoio à manufatura e suprimentos. Quando a gente fala da distribuição física, é a entrega do produto final até o cliente. O apoio à manufatura, ele é a parte de PCP, né, a parte de planejamento e controle de produção, que vai dar todo o suporte para que a indústria consiga transformar o seu produto em um produto final, sua matéria-prima em um produto final. E tudo isso é utilizado os suprimentos. Suprimentos são todo o material de consumo ou de matéria-prima necessário para que a empresa consiga fazer toda essa transformação desse processo. E para que ande junto, que aí quando a gente fala, quando a gente coloca essa palavrinha aqui, fluxo de informações, então a gente já está falando que esse fluxo de informação, que são esse elo, nada mais é que a cadeia de suprimentos, né? Que o supply chain, ele, esse fluxo de informação que começa a interligar cada elo dentro da cadeia, né? Onde vai estar interligando os fornecedores e também os clientes. Dentro do fluxo de materiais, traz para a gente que é o gerenciamento operacional da logística, que abrange a movimentação
e a armazenagem de materiais e produtos acabados, né? Então, desde da compra inicial desses materiais, desde lá do momento em que faz essa aquisição, seja, por exemplo, no caso da indústria de óleo de soja, então, desde o momento que você planta a soja, faz todo aquele acompanhamento, né? Então, é considerado como o fluxo de materiais que a gente chama isso do D1 agrícola, até chegar ao consumidor final. E não bastando, aí depois ainda tem um outro elo que continua, que é com a logística reversa, onde vai trazer alguns produtos de volta ao processo ou vai remanufaturar esses produtos, né? Ou dar a destinação correta, que é o caso dos inseticidas, agrotóxicos, as embalagens conforme previsto em lei. Pode-se dividir as operações logísticas em três, né? Suprimentos, manufatura e distribuição física, que a gente pode falar então que seria uma parte do tripé da logística, né? Suprimentos, como eu falei para você, da parte compra, quando eu faço todas as minhas aquisições, sejam elas para produção ou para consumo e manutenção da fábrica. O apoio à manufatura é quando concentra toda a parte que vai dar a estrutura suficiente, tanto de equipamentos, para que o processo, né, de produção seja concretizado. E a distribuição física já vai pegar o produto pronto e vai entregar aí ao nosso consumidor final. O fluxo de informação ele está muito ligado à questão da cadeia de suprimentos, como eu tinha explicado para vocês, né? Que é exatamente esse fluxo de informação que vai gerar os elos entre as atividades. E, principalmente, sempre as atividades têm um que é cliente e o outro elemento é o fornecedor. Identifique, então, os locais dentro de um sistema logístico em que é preciso atender algum tipo de necessidade. As informações abrangem as três áreas operacionais. O principal objetivo na especificação de necessidades é planejar e executar as operações logísticas integradas, né? Fazer essa integração de todas as áreas de movimentação e de fluxo de informação. A informação logística abrange dois tipos principais de fluxos: fluxo de planejamento e a coordenação de coordenação e fluxos operacionais. Dentro desses fluxos, a gente tem alguns itens, né, que a gente leva em consideração. São eles, né, o objetivo estratégico, restrições de capacidade, necessidades logísticas, necessidade de fabricação, necessidade de suprimentos. Essa primeira linha, ela traz muito aquilo que a gente tem que ter para planejar essa integração. Nem sempre está muito clara essa restrição, essas limitações que a gente tem no processo, né? Por exemplo, eu quero ter um estoque, eu ter um preço melhor se eu comprar 10 toneladas de determinado produto. Mas eu tenho capacidade para armazenar essas 10 toneladas de produto, né? Eu tenho essa necessidade para quanto tempo vai durar esse meu material? Né? A minha fábrica, ela vai conseguir suportar esse processo? Então, são todas perguntas que têm que ser respondidas para que a gente possa fazer as projeções, onde as projeções elas são nada mais, nada menos que você fazer a previsão do consumo, né? Esses cálculos de previsão de consumo vocês vão aprender lá no terceiro período, tá? Provavelmente comigo. Onde essas projeções vai ser feita através do posicionamento de estoque e gerenciamento de estoque. Vocês vão estar definindo nesse momento qual vai ser a metodologia que vocês vão utilizar. Sejam estoques de segurança, máximos e mínimos, ressuprimento automático, da forma que seja, tá? E quando eu faço as projeções, eu vou estar alimentando e gerenciando os meus pedidos, a parte de processamento de pedidos, que é a parte de você emitir uma ordem de compra, um pedido de compra, todo o processo burocrático para a organização, operações de distribuição, transporte e expedição,
que seria a entrega para o cliente, e mesmo a parte de suprimentos, que seria a parte de compras. E a gente observa que está tudo interligado, né? Quando a gente faz essa interligação. Aqui tem um videozinho que depois eu quero que vocês assistam. Eu não vou nem deixar tocar ele, que eu acho que vocês não vão conseguir ouvir ou ver. Mas é bem interessante, é um vídeo da Natura que para mim hoje é referência nessa parte de integração da logística, né? A gente teve em 2016, 2015, 2016, não me recordo precisamente, a gente teve a oportunidade de levar os nossos alunos da logística para conhecer a fábrica da Natura, onde toda a parte de separação de produtos, armazenagem, distribuição é feito tudo automatizado, sem contato humano nenhum. E aí vem uma questão, né, que é a questão das barreiras da integração logística. As organizações não implementam a integração da logística interna pacificamente, né? Tranquilo, não é algo fácil de se implantar. É importante reconhecer os obstáculos ou barreiras que frequentemente inibem o processo de integração interna. As barreiras à integração, desculpa, originam-se de práticas tradicionais relativas à estrutura organizacional. Muitas das vezes, a estrutura organizacional tradicional, ela se esbarra principalmente em empresas familiares, né? Ou empresas que, aquela velha frase, se até hoje deu certo, para que eu vou implantar, para que eu vou melhorar, para que eu vou mudar, se o time está ganhando, né? Então, acaba que prejudica esse processo, porque não consegue entender que essa integração entre todos os setores é algo positivo, não algo que é impeditivo entre os departamentos. Logo em seguida, a gente tem os sistemas de mensuração. Os sistemas de mensuração tradicional retratam uma estrutura organizacional. Retratam a estrutura organizacional. Novos sistemas de indicadores de desempenho devem ser traçados para incentivar os executivos e analisar as funções específicas como parte do processo, em vez de atividades independentes. Quando eu falo dessa integração, é necessário que vocês criem dentro da empresa, né, quando a gente fala dessa integração da logística, o departamento de supply chain, que foi sobre a aula passada que a gente estudou, que faz exatamente como se fosse o meio de campo, onde vai trabalhar com que todas as atividades trabalham com um só objetivo e uma só meta. Para evitar que os gestores de cada uma dessas áreas tenham objetivos diferentes e não consigam atender especificadamente todos os detalhes, todas as funções do processo ou as atividades independentes. Outra barreira é a propriedade do estoque. A formação de estoque apoia longas corridas de produção, que resultam em economias de escala, assim como estoques locais de mercadoria facilitam as atividades de venda. A questão básica é a relação custo-benefício e os riscos de obsolescência ou de localização incorreta de estoque, né? Quando a gente fala dessa integração, não quer assumir a responsabilidade de outro setor. Por isso é considerado uma barreira dessa integração. Por que eles não querem? Porque estoque é dinheiro parado. E dinheiro parado é algo ruim. Porém, ao mesmo tempo, existe áreas dentro da logística, dentro da organização da empresa, que quer estoque, né? A área de marketing, a área comercial quer estoque. Se ela tiver estoque, ela consegue vender mais, né? Ao mesmo tempo, para a produção ter um estoque, ela vai acabar exigindo que tenha uma produção maior e pode ter risco de perca de produto.
Outra barreira, a gente fala sobre a tecnologia da informação, né? Onde a gente observa dentro da tecnologia da informação que é necessário dados, né, software que tenha segurança suficiente para gerir todo esse processo, onde vai permitir uma integração perfeita entre todas as áreas, fazendo esse papel que é do fluxo de informação, né? Onde seja realmente eficazes e viáveis. Existem muitos softwares de gestão que são até baratos, outros um pouco mais caros, como o SAP, DataSul e assim por diante. Mas é necessário que esses softwares sejam utilizados. Capacidade de transferência de conhecimentos, né? É outro ponto que tem que ser superado. No hemisfério empresarial, conhecimento é poder. Deficiências na transferência de conhecimento criam barreiras na integração, especialmente quando os funcionários experientes se aposentam e qualquer motivo ou por qualquer motivo saem da empresa. Se fala-se muito sobre essa questão de ter funcionários mais velhos ou experientes na organização. E que a empresa que tenha uma qualidade ou que se preserve, ela tem um turnover muito baixo. O que é turnover? Né? Vocês vão aprender isso também lá na frente com a disciplina de gestão de pessoas. Mas só especificando aqui para vocês, turnover é o tempo de troca de funcionário. Então, quanto mais troca de funcionário existe na empresa, mais considerada que é uma empresa fragilizada. Então, uma empresa dessa ela não consegue ter cultura, né, no processo, não consegue ter essência dentro da organização. A principal unidade de análise da logística integrada é o ciclo de atividades. A análise da integração logística em termos de ciclos de atividades fornece, então, uma perspectiva básica da dinâmica das interfaces e das decisões que devem ser combinadas na criação do sistema operacional, né? Em um nível básico, os fornecedores, a empresa e seus clientes são vinculados a canais de comunicação e de transportes. As localizações das instalações são vinculadas pelo ciclo de atividades chamadas por nós, ou elos, né? Então, essa unção que é feita dessa comunicação e transporte, que é gerenciado geralmente pela cadeia de suprimentos, pelo supply chain. Por isso que é importante vocês ir acompanhando as aulas, que você pode ver que eu estou pegando muito conceito daquilo que a gente já falou na aula passada, tá? Então, senão vocês vão acabar ficando perdidos. A entrada de um ciclo de atividade é representada por um pedido que especifica as necessidades de um produto ou materiais. A saída é o desempenho esperado da operação logística, né? Então, eu quero que a atividade fim, né, seja realmente aquela movimentação daquele bem que atenda dentro das especificações do meu cliente, quanto a tempo, prazo, velocidade, né, que é tudo aquilo é feito. E que seja realmente feito de forma eficaz. Se era para ser transportado 10 toneladas, que de fato seja entregue ao cliente 10 toneladas. Que não tenha nenhuma avaria, que não tenha nenhuma perca no processo. Infelizmente, o que a gente vê nas transportadoras de hoje, né, principalmente nessa questão da movimentação, é que não existe um compromisso nessa eficiência dessa prestação de serviço. Independente do número e dos tipos diferentes de atividades utilizados para satisfazer as necessidades logísticas, cada um dos tipos deve ser projetado e gerenciado individualmente. Então, cada atividade logística vai ter o seu gestor e vai ser alinhado todas as metas e todos os objetivos organizacionais por uma gerência maior de supply chain. Na figura aqui vai mostrar para a gente os elos, né? Então, dentro do ciclo de suprimentos, que é aquele ciclo de abastecimento, é onde eu busco a fonte de materiais que vai interligar junto com a minha fábrica de componentes, né? E dentro da parte de produção,
de apoio à manufatura, eu tenho ali a fábrica de componentes que vai dar subsídio para a atividade de montagem, e a atividade de montagem vai abastecer o depósito de distribuição. Junto ali do depósito de distribuição já tem um ciclo que é de distribuição física que vai continuar o processo, que é pegar esse produto e disponibilizar para o seu cliente final, né? E a gente analise que cada um desses quadradinhos, que aqui no slide chamando de nó, é uma atividade, né? E cada um dessas setinhas, linhas retas, são veículos de transporte e as pontilhadas são veículos de comunicação, onde vai juntando esses elos e fazendo uma grande corrente que nós conhecemos pela cadeia de suprimentos, né? E nessa outra figura a gente observa que entre as empresas isso se acontece N vezes e N situações e N condições, né? Então eu tenho o item 1 é como se fosse uma fábrica. Opa, deixa eu voltar. O item 1 uma fábrica, o item 2 outra fábrica. Então eu tenho aqui o item 1 como se fosse uma fábrica, o item 2 outra fábrica e o item 3 outra fábrica, né? Então são três condições diferentes, onde eles começam a se conversar entre si. Onde eu tenho... Oh, meu Deus. Só um minutinho, pessoal. Onde eles começam a se conversar entre si, né? Eu tenho componentes, fábricas que vai alimentar uma fábrica de componentes. Essa fábrica de componentes vai alimentar outra fábrica de componentes, né? Que ela vai estar alimentando outra fonte de material e assim por diante. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de algodão, uma agudoeira. Essa agudoeira vai gerar uma linha que vai gerar um tecido que vai ser uma fonte de material para a construção de uma camiseta que vai precisar de outros componentes. Bem simples. Então, vai gerando um grande elo, uma grande cadeia de suprimentos envolvidas no processo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, dando continuidade aí, dentro desse ciclo, a gente tem 3 pontos que são de grande importância para a compreensão da arquitetura logística. Em primeiro lugar, o ciclo de atividades é uma unidade fundamental para a análise das funções logísticas. Em segundo, as estruturas do ciclo de atividade, em termos de organização de nós em veículos, é basicamente a mesma, e quer a distribuição física, quer no apoio da manufatura, quer ainda nos suprimentos e, em terceiro lugar, independentemente de quão ampla e complexa seja a estrutura do sistema logístico completo, interfaces, processos de controle essenciais devem ser identificados e avaliados como combinações de ciclo, de atividades individuais ou ao se buscar integrações dos processos. As operações de distribuição física abrangem basicamente o processamento de pedidos de clientes e a entrega de mercadorias. Portanto, torna-se claro que a distribuição física tem influência direta no desempenho do marketing e das vendas. Sempre quando você tem um produto disponível ou que ele entregue rápido, a probabilidade de você converter esse estoque em venda é maior. A gente observa muito que as empresas dos e-commerce americanos, Submarino e essas outras gigantes do mercado, elas geralmente prometem prazos maiores. Ela sabe que vai entregar antes, porque se ela entregar fora daquele prazo, você vai ficar feliz e não vai ter nenhum tipo de reclamação. Se tiver ela coloca ali um prazo de segurança. Nesse outro ponto aqui na atividade 3, né? Então o cliente põe o pedido, é feita a transmissão, o processamento do pedido, vai para a área de picking, que faz a separação do pedido,
Logo depois, a gente passa para o transporte do pedido, até chegar ao cliente final. Isso ainda pode ter a lógica reversa, né? Que é um outro ponto que vai ser discutido um pouco mais na frente também. O ciclo de apoio à manufatura consiste na logística de produção. O apoio logístico à produção tem como principal objetivo estabelecer e manter um fluxo econômico e ordenado de materiais, estoque em processo para cumprir as programações de produção. Atividades relacionadas à manufatura são elas, né, o PMP, Planejamento de Programação de Produção, né, o Programa Mestre de Produção, a execução de atividades de armazenagem, seja de estoque semi-acabado e também de produto acabado, manuseio, transporte e sequenciamento de produção de componentes. Dentro do apoio à manufatura, a gente tem a responsabilidade pela armazenagem de estoque em locais de fabricação e responsabilidade pela máxima flexibilização na coordenação de postergação, não deixar com que a coisa vai se arrastando, né? E que não gere estoques intermediários, que é muito prejudicial para a atividade logística. O apoio à manufatura, ao contrário da distribuição física e de suprimentos, tem uma movimentação limitada ao controle de gerenciamento interno da empresa, porque ela vai depender do fluxo e do gerenciamento dos suprimentos e também da distribuição física. Ela é independente de variações do mercado. São necessárias várias atividades ou tarefas para facilitar um fluxo ordenado de materiais, componentes ou estoque de produtos acabados, para um complexo de produção ou de distribuição. Na figura a seguir, a gente vai estar conseguindo compreender um pouquinho sobre ele, né? Então, a gente sempre vai iniciar com um fornecedor, que vai ser transportado, vai receber, a gente vai fazer a seleção de suprimentos, colocação de pedidos, colocação de expedição de pedidos, volta para o fornecedor e a gente continua sempre fazendo esse ciclo, né? Dentro da cadeia de suprimentos, sempre você vai ter alguém que vai te fornecer e alguém que vai ser seu cliente. Né? Então, vai criando um ciclo vicioso. Dentro das atividades de suprimentos, a gente tem semelhantes ao ciclo de processamento de pedidos, né? Entre há três grandes diferenças. A primeira é o tempo de entrega, o tamanho das cargas e o método de transporte. Suprimentos, as cargas são grandes e já na distribuição são fracionadas. Em segundo, a quantidade de fornecedores. Os fornecedores são sempre menor do que a quantidade de clientes que a empresa trabalha. E ao contrário da distribuição física, é o próprio sistema de suprimentos que dá início aos pedidos de compra. Ele trabalha, então, sobre o método puxa e não o método empurra. Há três diferenças de suprimentos em relação ao ciclo de distribuição física, que permitem uma programação mais ordenada das atividades logísticas e a maior incerteza de suprimentos. São possíveis mudanças de preço e a descontinuidade de um novo produto. Há um objetivo importante nesse gerenciamento da logística, é reduzir as incertezas dos ciclos de atividades, mantendo a conformidade com o prazo esperado ou padrão ou prazo padrão. O dilema em que a estrutura do próprio ciclo de atividades, as condições operacionais e a qualidade de operações logísticas são combinadas de maneira aleatória, né? Não criando algum tipo de variância no processo. Aqui é o somatório, onde eu somo a entrega do cliente, por exemplo, meio-dia, com mais 2, então 2,5, 3,5, 4,5, 5. Então, eu vou ter um prazo de 5 dias para iniciar o processo. Com o somatório todo, eu vou ter um ciclo no meu pedido aí de 40 dias. Essa reta final até deu uma aceleradinha, que nosso tempo está acabando. A gente tem 2 minutos e 7 aqui só. Alguém tem alguma dúvida sobre... Ninguém? Teve uma pergunta aí no chat. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui. Para retirar o áudio, é no canto esquerdo. Não sei comigo não. Não consigo retirar meu áudio. Eu escutei sua voz, Aurélio.
Tá lá embaixo, professor. Tá nos últimos. Sei lá. Mas não está aparecendo para mim. Cadê essa pergunta? Gente, cadê esse bendito? Não está aparecendo essa pergunta para mim. Usar o microfone, ué. Quem foi que fez? Pode usar o microfone aí, pessoal. Vamos rapidinho, tem menos de 1 minuto. Tá. Enquanto alguém decide quem foi fazer, o que a gente pode fazer? Então, tá lá o Pratique da semana, tá? Cumpra o prazo e boas aulas. Qualquer dúvida, estou lá à disposição pela Utile Dúvidas, tá ok? Professor, o prático da semana que o senhor falou que ia aumentar a Coloquei, data limite. coloquei até amanhã. Para mim não tá aparecendo, não. Parece só que fechou. Dá uma olhadinha lá, eu mexi agora à tarde. Cassião, a pergunta foi minha, tá ouvindo aí? Sim, mas vai cair. Pode falar rapidinho. Era a questão da... Agora tu fugiu da cabeça aí, a pergunta era sobre estoque. Estoque eu posso considerar ele também como uma forma de capital de giro?